sabe que Jesus, ele mencionou mais o inferno do que o céu? Se você olhar para o novo evangelho, você vai entender que Jesus é exortando mais o povo sobre o inferno. Lógico que a intenção dele, a intenção dele não é enaltecer o inverno, algumas pessoas, o inverno é o inferno, né? O inferno, mas esse mostrando o inferno, mas apontando para o céu, tá? Apontando para o reino de Deus, porque eles dizem, olha, isso aqui é o caminho dos que são rebeldes, aqueles que não obedecem, enfim, essa série de coisas, mas não é a nossa função hoje. A nossa função hoje é trabalhar debaixo de um foco que tem pessoas que têm medo de falar diabo, tem pessoas que têm medo de falar Satanás. Eu acho que uma questão de medo não pode existir, porque o medo não provém do Senhor. Eu acredito que uma questão de consciência, até posso dizer respeito. Por quê? Porque o mundo espiritual é muito verdadeiro, né? Agora, o que a gente não pode deixar de ter é a autoridade que Jesus dá para nós. Nós aprendemos no domingo passado que foi dado para nós o poder de sermos chamados filho de Deus. Se você é filho de Deus, você está sobre tudo. Mas desde que você se encaixe no que se chama a linha de filho de Deus, né? Se você olhar para a vida do filho pródigo, o que aconteceu com o filho pródigo? Ele se afastou da casa do pai, ele foi para a vida dele, a vida pessoal dele, ele caminhou, e depois ele se deparou com uma série de coisas que o fez frágil. Deixa eu dizer uma coisa para você, já partindo do início, toda vez que você se distancia da bateria, você fica fraco. Se você pegar alguns tipos de bateria, nós estávamos falando sobre isso ontem, né? Sobre essas luzes solar, né? Você carrega ela e ela à noite acende as luzinhas. Tem umas que, inclusive, o Delvan estava nos explicando, que tem umas que você pode conectar uma na outra, ela fica longa e a bateria é forte o suficiente para acender todas elas. Mas tem umas que não são. Por isso que eles fazem um fio menor, com menos luz, porque ela vai dar exatamente para clarear aquele número certo de luz. Você não pode cortar o fio e conectar, porque ela não vai ter força o suficiente. Bateria de um carro. Você tem um carro, tem uma bateria, né? E aí o que acontece? Aí você começa a botar ali um telefone para carregar. Hoje em dia não tem mais isso, antigamente você botava um toca-fita ali, uma coisa, botava não sei o que lá. Quando você vê, daqui a pouco você está roubando ou extraindo energia demais da bateria do carro, já não tem mais força. Ele até anda porque o dínamo carrega, mas depois que ele para, quando você torna ele não funciona mais. Aí algumas pessoas dizem, a bateria está velha, aí você vai lá comprar uma bateria nova, mas aí é consequência que no futuro vai acontecer a mesma coisa, porque você colocou extra device ou coisas extras naquele volume que a bateria pode gerar de força. O que isso quer dizer com isso? A mesma coisa, é com Deus. Quanto mais longo for o seu caminho sem Deus, menos forças você tem de Deus. Ah, mas Deus não está em todo lugar? Deus está em todo lugar, mas é você que não vai ter força, não é Deus que não tem força. Por quê? Você se distancia. É por isso que diz, se você pegar uma candeia, uma lamparina, né? Não sei se você já viu, aquela lamparina, não tem mais lamparina, mas lampião, acho que todo mundo conhece, não é verdade? Um lampião, se você pegar um lampião, acender ele e caminhar fora da casa, bem distante, a casa vai ficando escura. Por quê? Você se distanciou, a luz que clareia. A luz que clareia. Uma vez eu fui fazer fui ministrar num retiro espiritual, e nos deram um quarto bem pequenininho, bem pequeno para 3 pastores dormir. E os pastores estavam dormindo junto comigo no quarto, não dormem com nada claro, e eu durmo com alguma coisa clara. Em casa a gente é luzinha, night, né? Aquela luzinha assim, porque eu sempre chuto alguma coisa, já cansei de falar. E aí eu não podia, não consigo dormir. Eu durmo no breu, meu filho. Eu nunca gostei de escuro.
Tá? Nunca gostei. Eu. Sabe o que me fez dormir? A luz do carregador da bateria de um telefone celular. A luz da bateria era azul, aquela luzinha que acende. Aquilo era o suficiente para bater na parede branca e clarear um pouco o quarto. Aí eu consegui dormir, porque senão eu não dormia. Esse negócio de dormir, se botar a mão no rosto, não ver nem a mão, não é comigo. Por quê? Porque se eu tiver que levantar de madrugada, eu vou pisar em todo mundo. Se tratando de um quartinho pequeno. Lá em casa, se eu levantar à noite num quarto bem escuro, eu vou chutar o pé da cama, porque do lado tem um baú, do outro lado tem um gaveteiro, né? Meu filho, eu vou chegar aqui com o dedo desse tamanho. Então cada um é cada um, estou falando do eu. Tem gente que adora dormir num quarto bem escuro, bem escuro, bem escuro. Não sabe o que é dia, o que é noite, né? Mas é gosto, né? Eu vim de lá católico espírita praticante. Então na casa que a gente morava, tinha uma imagem que tinha uma luzinha com a cor da imagem. Então aquela luzinha era dia e noite acesa, era a luz e clareava a casa toda a noite. Ué, não tem culpa de ter sido criado assim, né? Então, um dia que você cria, você entorta ou espreita, né? Eu me entortei, porque fiquei viciado na luzinha. Mas, vamos lá. Então o que aconteceu? Ele se distanciou demais, eu não quero me perder, mas para que ele pudesse ter força de novo, ele teve que retornar para casa e o pai o abraçou. Eu sei que é uma parábola, mas é uma história que a gente pode usar como exemplo. Mas Jesus, no livro de Lucas, capítulo 11, lá no versículo 18 a 23, ele vai nos mostrar umas coisas. O mundo espiritual é real, tá, irmão? O que nós vemos hoje, o que nós vemos aqui na nossa vida, é reflexo do mundo espiritual. Tá? Alguns reflexos do mundo espiritual. Então, Jesus está abordando sobre a resistência do diabo. Ah, mas Jesus falou do diabo? Fala! Ele tem todo o poder, Jesus tem todo o poder. Mas ele tem que mostrar para você, e para mim, para nós, e a gente vai abordar isso. O tema desse foco dessa manhã é resistência. Lucas 11, versículo 18, diz assim. Olha bem o que Jesus está dizendo. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, eu acho melhor você botar um pouquinho mais para cima. Eu não botei 18, mas quer ver uma coisa aqui? Eu botei diferente, só para dar uma noção melhor. Sobe um pouquinho. Aonde? Bota do 1 em diante, eu vou até o 23. Do 1, é porque Jesus estava curando, expulsando os demônios, e alguém dizia para ele que ele expulsava os demônios através de Beelzebul. Acho que era Beelzebul. Vamos ler lá. Beelzebul? Você conhece Beelzebul? Não, você não conhece, mas eu ouvi falar, né? Que é o Deus das moscas. Tá? Vamos lá. E acontecendo que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E dai-nos hoje dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, bom dia. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Lembra que esse mal aí é mal com L, irmão. Toda vez que você vê uma passagem bíblica que o mal é com L, chama-se alma, sentimento. Não é maldade de machucar, tirar sangue, é maldade, é coração, tá? É emoção, é emoção, é sentimento. Diz-lhe também: qual de vós terá um amigo, se for procurá-lo à meia-noite, e ele lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Eu quero ter certeza se é realmente Lucas 11, nós
Esse é o 11? Não, né? Versículo 11. Então tá, então vamos lá. Se é 11, é 11. Vamos lá. A minha versão é um pouco diferente. Aí, pois, que um amigo meu chegou à minha casa, vendo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. E se ele respondendo dentro disso disser, não me importune, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para os dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por seus amigos, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhes dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pedir e receber, e quem buscar, achar, quem bate, abrir-se-lhe-á. Eu não sei não. Pode continuar. Vai lá? Vai na sequência, né? Então tá. E qualquer que pedir, pai, e qual o pai entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Uau! Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Pois se vós, sendo maus, aí já é mal de maldade, perverso, não é sentimento, mas é machucar, tá? Saber, sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que nos pedirem. E estava ele expulsando um demônio. E começa a nossa história. O qual era mudo. E aconteceu que, saindo do demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsidirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Esse é o cenário. Jesus expulsa o demônio, e as pessoas que estavam em volta, algumas pessoas, começaram a dizer que não viam muito vantagem, a minha linguagem portuguesada, porque Jesus fazia aquilo pelo príncipe dos demônios. Então Jesus diz, como é que Satanás vai ter uma casa subdividida? Porque se eu expulso o demônio por Beelzebul, eu estou dividindo a casa. Porque Satanás põe e eu expulso. Satanás coloca e eu mando embora. O que acontece nessa parte? Isso aí é o 23, né? Qual é isso aí? 20? Então aí agora vai começar um pouquinho mais a aprofundar Jesus no que a gente quer abordar nessa manhã. No 21, ele diz assim, quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está quanto tem. Deixa eu explicar a você. Lembra que nós estamos falando de demônio. Quando o demônio chega na vida de uma pessoa, quando o demônio chega na casa de uma pessoa, quando o demônio chega na família de uma pessoa, ele se torna um
possessor, ou seja, ele se torna dono. Lembra, deixa eu explicar direitinho, que Satanás não mete o pé na porta de ninguém. Satanás, como Deus, também não mete o pé na porta de ninguém. Somos nós que abrimos a porta para ele entrar. Eu já ensinei para vocês e continuo a dizer. O homem é capaz de parar Deus e o diabo. Se ele disser não para Deus, Deus não entra nele. Deus não toma posse da vida dele. Se ele disser não para Satanás, a mesma coisa. Só que, 2 pontos. Só que, como nós temos a semente de Adão, a nossa tendência é mais fazer mal com ele, que resulta no mal com o, e aí nós vamos o quê? Abrimos algo que a Bíblia chama de brechas, rachaduras. A Bíblia nos ensina que nós estamos, que ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Vamos simbolizar, os anjos rodam para cá, para a minha direita. Vamos simbolizar, eles estão rodando entre nós, nos guardando. E que os demônios estão ao nosso derredor, estão em sentido contrário. Ou seja, olhando para onde tem uma rachadura. E quem conhece vasos de barro, aquelas moringas de água, quando elas racham, elas vazam a água. Ou seja, a água sai. No mundo espiritual, quando tem uma rachadura, o diabo entra. Aí ele entra. O que são essas rachaduras? São palavras, posicionamentos, questionamentos, condições que dá lugar a quem? Ao diabo. Então ele entra. É por isso, irmãos, olha para mim aqui, ó. Quando você bota uma pessoa dentro da sua casa, se ela é do bem, você diz o bem, você é bem-vindo na minha casa. Quando ela é do mal, você está dizendo mal, você é bem-vindo na minha casa. Por quê? Você abriu a porta. A pessoa não arrombou a porta. Porque estou falando do ser humano, relativamente. Na vida, quando você abre a porta, você está deixando entrar. Agora, se a pessoa meter o pé na sua porta, você chama a polícia, ela vai presa. Mas no mundo espiritual funciona do mesmo jeito. Você abriu a porta, entrou. Você abriu a porta do seu casamento, entrou. Você abriu a porta do seu relacionamento, entrou. Você abriu a porta do seu trabalho, entrou. Você abriu a porta do seu sentimento, entrou. Entrou, você abriu a porta. É desse jeito. Aí quando Satanás entra, é justamente isso que acontece. Quando os demônios entram, ou Satanás entra. Satanás não. Deixa eu explicar para você. Satanás ainda está preso. Você sabe o que é uma influência do espírito de Satanás? É quando a pessoa tira a vida dela. Não é demônio, é o próprio mover de Satanás. Porque a Bíblia diz assim, aprenda isso. A Bíblia diz assim, ele veio para roubar, matar e destruir. Não é isso as características de Satanás? Então quando uma pessoa tira a vida dela é o próprio espírito. Eu estou falando do mundo espiritual, irmão. Não são todos suicídios que a gente pode abordar isso, tá? Tem patologias que também levam, mas não tenha dúvida que o diabo também se aproveita de muita coisa, tá bom? Mas no mundo espiritual é isso, ele vem, aproxima-se em espírito e a pessoa tira a vida, porque a vida não pertence a ele, a vida não pertence a você, a vida pertence a Deus. Tá dando para entender? Está bem claro? Então o que acontece? Quando Satanás entra pelas brechas, eles tomam posse. E aí, do tomar posse, sabe? Quem lembra ou conhece uma coisa chamada uso capião no Brasil? Você tem uma terra, você não cuida, alguém chega lá, põe um barraquinho de madeira, daqui a pouco constrói uma casa e ele toma posse do seu terreno. E se ele pagar um imposto, então você perdeu totalmente. Porque vai na propriedade, vai na cidade, a cidade não tem mais contato com o proprietário, então tá, eu quero pagar. Deixa eu pagar os impostos. Acabou. Você perdeu o terreno. Chama-se uso capião. Você vai usar, enquanto você usar, é seu. Satanás, porque o nosso corpo não é de Satanás.
A nossa alma não pertence a Satanás. Aliás, essa terra, essa capa aqui, isso da terra vai para a terra, vai apodrecer, não tem jeito. Eu estou falando do nosso espírito, da nossa alma. Nada pertence a ele. Nós viemos de Deus, e eu posso garantir para você, nós voltaremos para Deus para o juízo. E aí Deus vai julgar. Jesus vai julgar. Então a nossa alma vai para o bem, ou a nossa alma vai para o mal. Mas o espírito do homem é de Deus, pertence a Deus e volta para Deus. Entendeu? É bem claro assim. Então, não é uma manhã de libertação, mas é uma manhã de explanação, uma manhã de ensinamento para que a gente possa entender. Quando Satanás entra na vida da pessoa, na família da pessoa, na casa da pessoa, aonde ele entra, toma posse e eu sou valente, eu tenho poder. É isso que a gente está lendo ali, o que Jesus está falando para as pessoas. Quando o valente guarda, armado a sua casa, olha ali, ó, ele é valente, ele é mais forte, em segurança, tudo está quanto tem, tudo ali é o valor dele, ele está guardado. Aí Jesus vai, muda para mim o seguinte, aí Jesus vai se explicar, aí que é o bom, aí é a novidade. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe de toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Aí a luta, aí é algo que nós chamamos de libertação. Aí, irmão, para a gente ficar livre do que a gente precisa ficar livre, Jesus precisa entrar na nossa vida. Agora, Jesus só entra quando ele diz assim: entra na minha casa, entra na minha vida. Mas como é que a música diz? Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas. Irmãos, quando a gente louva alguns louvores, a gente precisa entender, louvores são orações, tá? Louvores são orações. Veja bem o que nós estamos dizendo essa manhã, e o que essa música já está aí, 300 anos rodando na praça, mas a gente pode aplicar. Só quer dizer com isso, enquanto Jesus entrar na minha casa, entrar na minha vida, ele é mais valente do que o valente, ele vai amarrar o valente, vai destruir o valente, vai. E aí? E aí até você dar brecha, o outro vai voltar. Porque a Bíblia diz que quando Jesus chega, ele limpa a casa, ele adorna a casa, ele bota um Fabrício gostoso, sabe, um cheirinho de limpeza, de gostoso, o cheiro do céu. Mas você deixa a casa vazia, a porta aberta, ou seja, brechas, condições. Aí a Bíblia diz que quando ele volta e traz 7 vezes mais com ele do que ele fazia sozinho. É pior. O que a gente quer nesta manhã? Entender. Primeiro, repete junto comigo. O propósito de Jesus na nossa vida ainda não terminou. Porque ele quer fazer algo. Repete, comigo. Vamos lá, Jesus quer fazer algo comigo, através de mim e em mim. Não acabou. O processo de Jesus não é eu entrei, libertei e salvei. E aí? Larga no mundo. Está salvo. Tá bom. Não. O processo continua. Por quê? Porque as brechas, irmãos, rachadura, começa a acontecer quando algo já está construído. Aprenda isso. A rachadura não vem numa parede que não está construída. Ela racha depois da parede construída. Ei, não sabeis vós que vós sois templo do Espírito Santo? O que está acontecendo? Você é templo do Espírito Santo. Mas pode haver rachadura. E havendo rachadura, é por aí que entra o valente.
O que acontece, irmão, que a vida cristã é um processo. Sabe por que muitos de nós não resistiam a vida de nós, os irmãos em Cristo, não resistiam abandonando a caminhada? É porque nós não nos convertemos como devíamos ser convertidos. Nós pode ter anos de vida dentro da igreja. Tem gente que acha que muitos anos de vida, muito tempo na igreja é sinal de conversão. Não é. Não é. Conversão é quando o coração da gente muda. É quando Jesus forja o nosso caráter. A gente vem para aqui, não é para ganhar bênção. A gente não vem para aqui para poder marcar calendário que eu fui para a igreja no domingo. A gente vem aqui para aprender mais de Deus e ser mais parecido com Jesus. É por isso que Deus nos diz que nós recebemos o dom de sermos pacificadores. Ou seja, ajudar a trazer de volta aqueles que longe de Deus estão. Pacificar as lutas. Porque quem longe de Deus está em luta, irmão. Quer ver? A justificativa de quem está longe é achar defeito nos outros. Eles são cegos para si, mas enxergam nos outros. É o principal. Eu estava lendo, aliás, eu estava falando ontem na mesa, no chá de bebê, que eu escutei um testemunho de uma senhora que disse que a mãe dela estava 65 anos afastada da igreja. Ei, olha aqui para mim. A mãe estava 65 anos afastada da igreja. Então ela não tinha 65 anos de vida. Ela tinha mais, não é verdade? Aí a gente pode conjecturar mais 20 anos, mais 15, mais 10 anos, não sei. Aconteceu o afastamento dela por quê da igreja? Olha a justificativa. Porque um dia a igreja que ela fazia parte, e vocês conhecem muito bem, de igreja como essas, não podia cortar cabelo. E ela devia ser moça, porque há 65 anos está fora da igreja. Devia ser uma jovem. Cortou o cabelo, foi disciplinada. E aquilo ela nunca mais voltou para a igreja. Espera lá. Não me engana que eu não sou bobo. Não me engana que eu não sou bobo. Ah, você deu um choque. Ah, recebi um choque, nunca mais voltei. Não enfia nos meus ouvidos, porque não dá para enfiar. Porque a gente conhece trocentas igrejas aí, que o pessoal corta cabelo do jeito que gosta. Pinta da cor que gosta. O Deus é o mesmo? Prega a mesma palavra. Então vai arrumar que pode cortar cabelo. Ah, mas eu saí, me chateei, nunca mais voltei. Para de graça. Mas por que você está dizendo isso? Porque você conhece um homem. O homem faz te engana. Você não fica sem homem pro resto da vida. Você arruma outro. Você arruma uma mulher, a mulher te engana. Não quero mais saber de mulher. Não, você arruma outra em casa. Vem para a América, faz tudo para o patrão. Ajuda seu patrão, amigo do patrão, não falta trabalho, é responsável. Um dia o patrão fala assim, vai, não te quero mais. Você não para de trabalhar, para de desculpa. Para de se enganar e tentar fazer os outros de bobo. Você não voltou para a igreja porque não quis. Não teve interesse. Porque tem outras igrejas. Se a sua visão é Deus, você tem como correr para poder buscar Deus. Justificativas. Aí o diabo entrou aonde? Na casa com o cabelo cortado. Bobagem, não é verdadeiro. Mas a pessoa deu brecha. Eu quero falar uma coisa para vocês, o seguinte, sabe, a gente tem que entender que nós somos livres. Nós somos livres para caminhar. O que Jesus quer de nós é uma adoração livre. Você não tem que orar como os outros oram. Você não tem que andar como os outros andam. Você tem que ter um equilíbrio. Você é uma senhora, você é uma mulher, você é mãe, você é um pai, né? Você é um homem de Deus. Tem que ter um equilíbrio. Mas é parar de poder querer mostrar para os outros que isso pode, aquilo não pode, para servir a Deus. Ei, Jesus disse, olha, quando eu chego, quando eu entro, eu torno verdadeiramente livre a pessoa.
é que o diabo começa a tomar partido dessas pessoas e elas só começam a enxergar o que os outros fazem contra ela. Conveniência. O inferno espera elas, infelizmente. Por quê? Para onde nós iremos se nós não estamos com Jesus? Hoje em dia, a concepção, a igreja, eu não preciso de igreja. Você precisa de quê? Eu preciso de Deus, mas Ele está onde? Ele está comigo, de que forma? Como é que você o adora? Como é que você o serve? Você não é parte do corpo. A igreja não foi formada para poder simplesmente acabar no longo dos anos, porque o homem entendeu que não precisa mais de igreja. O que é isso? São brechas, são caminhadas em que a gente não chega a lugar nenhum. A gente precisa parar. A gente precisa parar para poder pensar. Foi por isso que eu disse semana passada, nós chegamos num lugar, porque às vezes não somos nós que somos capazes o suficiente para chegar num lugar. Aliás, às vezes não, constantemente você não vai a lugar nenhum, se não for vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que nenhuma folha se cai, nenhum fio de cabelo, mas isso não interessa. O que interessa para mim é o Senhor tem controle total da minha vida. Eu vou estar onde Deus vai me botar. Eu vou fazer aquilo que Deus vai me mandar fazer. Eu vou dizer aquilo que Deus me mandar dizer. É o que eu digo sempre. Por quê? Porque Ele tem o controle. Se Ele não tem o controle da minha vida, quem tem é o diabo? Porque eu sou mau. A gente é mau. A gente faz coisa errada. Irmão, seja sincero comigo. Você serve a Deus. Você ora a Deus. Você é fiel a Deus. Quantas vezes você não passa por um apurozinho? Quantas vezes você não escuta assim? Faz. Não vai te fazer nada. Pega. Engana. Mente. Quantas vezes você, não, mas eu não posso mentir. Mas aí você cria situações para não mentir, mas mentindo. Mas embaladas em situações. Irmãos, se você fosse santo, se eu fosse santo 100%, a gente teria sido arrebatado. A gente não estaria. Se você está aqui, se eu estou aqui, ainda tem uma curvazinha que precisa ser estreitada. Só que a gente se estreita. De que forma? Um cuidando dos outros. Essa resistência, irmão, ela existe, porque existiu até com Paulo. Até com Paulo. Quando Paulo, muitas das vezes, queria chegar em certo lugar, o próprio diabo resistiu a ele. E ele não foi. Ele declarava, não consegui chegar, porque sofria resistência. Daniel orou para Deus mandar um anjo. E o Deus mandou o anjo, mas o anjo não chegou. Porque o diabo atravessou o meio do caminho. Teve que enviar um homem mais forte. E você não vai passar por isso por quê? Porque os seus olhos são azuis. O seu cabelo é ruivos, bonitos, cacheados. Quem somos nós? Que diferença tem entre nós e Daniel e Paulo? Muita diferença. Para pior. Para pior. Porque naquele tempo o mundo era um mundo limitado. Não é o mundo de hoje. Onde a conversa na mesa é, se nós vivêssemos na época de Jesus, a gente teria um problema seríssimo para seguir a Jesus. E vamos analisar humanamente. Surge um homem aqui na cidade de Radford, comparação, ou em Annabelle, que está fazendo um milagre, você não conhece Deus, e esse homem começa a fazer, você vai acreditar nele? É difícil acreditar, irmãos. Por quê? Porque antes os profetas faziam milagres também, não era só Jesus. É por isso que quando tinha os escribas, sabe? Quando tinha os príncipes da sinagoga, eles tinham que avaliar o milagre, porque muitos fizeram milagre antes. Mas eles queriam saber se Jesus não era mais um daqueles que fez milagre. É por isso que Nicodemo ficou louco com Jesus. Peraí, eu vou entrar lá, não, eu sair. Ele disse, não, você não tem que nascer da carne,
Você tem que nascer de novo, você tem que nascer no Espírito. Irmãos, tudo que concerne de Deus tem resistência. Nós temos um inimigo muito grande. Não é maior do que Deus, não é mais forte do que Deus, mas é maior do que a gente e mais forte do que a gente. É por isso que nós temos um Deus que não... Irmão, ei, Deus não se deixa enganar. Quando ele falou assim, olha, eu vou acabar com o tabernáculo físico de você, o meu tabernáculo, porque eu preciso morar. Porque se for que tivesse que seguir o tabernáculo todos os dias, como o povo seguiu para o céu do Egito, a coluna de fogo de noite vai descer aquele montão de gente, e clarear aquele montão de gente, de dia, a nuvem, o Shekinah de Deus, para poder o sol não queimar aquele povo e matar aquele povo, sabe? E o povo mesmo assim, mentira. Imagine o tabernáculo que vai estar lá em Jerusalém, e você aqui nos Estados Unidos. A gente daria desvairadamente, porque não via. Aí que Deus diz, Deus é tão inteligente, não, peraí, para que você não se corrompa, para que você não mude de caminho, para que você não peque. Essa é a visão de Deus. Eu vou morar em você. E quando você começar a pensar nas coisas erradas, eu vou reclamar de dentro. O meu espírito vai te condenar. O meu espírito vai te condenar. O meu espírito vai te incomodar. Por isso que Deus fez isso, porque senão não faz sentido. Aonde você estiver, eu estarei contigo. É por isso que não tem lugar na vida, não tem lugar no mundo. Você vai estar, que Jesus não esteja, que o Espírito de Deus não esteja com você. Por quê? Porque Ele está em você. Mas você tem resistência. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem uma história na Bíblia de Josué. Você sabe que Josué foi um homem que juntou-se com Moisés desde o início. Lógico que Deus o orientou a Moisés para poder escolher Josué. E Moisés foi trabalhando na vida de Josué segundo a vontade de Deus. Deus faz umas coisas assim conosco até hoje. Tem pessoas que Deus nos revela o que Deus quer na vida dela. Não revela para elas ainda, porque ela não tem condições ainda de entender o que Deus quer. Aí Deus vai trabalhando na vida dela e nos revela. Mas Ele fala assim, você precisa fazer isso, como igreja, como pastor, como irmão, para que o meu propósito se cumpra na vida deles. Porque se você atravessar a linha, se você ultrapassar os limites, você vai interromper o processo. Você não vai acabar o processo, mas você vai interromper o propósito de se cumprir no tempo certo. Isso acontece com a gente, isso está acontecendo conosco como igreja até hoje. Tem pessoas que Deus realmente tem chamado na vida dela, Deus tem chamado, tem propósito na vida dela, mas eu ainda não posso fazer totalmente o que precisa fazer. Por quê? Porque elas têm resistência. Elas têm resistência. E a resistência às vezes são fortes demais. Porque a resistência às vezes é com quem você dorme. A resistência às vezes é com quem você come. A resistência às vezes é com quem você trabalha. A resistência às vezes é com alguém que você criou, você formou. Isso tudo é resistência. Não é resistência do homem, mas é resistência do Espírito. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Todas as vezes que Deus estabeleceu um propósito na sua vida, que você começa a crescer, você começa a colocar no coração, agora não estiga para cima. Deus sabe que isso vai acontecer, mas o diabo também sabe. Escute bem isso. A gente sabe que o diabo também sabe. Ei, o diabo conhece Deus demais. Olha, era pedra, ó, era chuvetinha. Era braço direito de Deus. Ele conhece, ele sabe o propósito de Deus. O que ele faz? Ele começa a levantar pessoas do seu lado, próximo de você. Pessoas que podem machucar mais profundamente do que estranho na rua. Para terminar o propósito de Deus, irmão, não é qualquer mané de expressão. Lá na rua, que vai te afetar para você lá, Deus. Não é. Não é uma pessoa na rua que te dá uma fechada, que discute com você. Não é, não. O que vai afetar você é Deus, é alguém mais próximo de você. Às vezes é na família, às vezes é dentro da própria igreja. Claro que é. Vamos ser sincero. Às vezes é o pastor, sem visão. Claro que é. Claro que tem essas coisas. Mas
tem para todo mundo, existe uma resistência. E a resistência cria a rachadura. Da rachadura no mundo. Aí o diabo entra mesmo. Irmão, quantas vezes você recebe uma palavra de alguém que te machuca tão profundamente que você às vezes tem mais ânimo de poder caminhar? Quantas vezes? É mais fácil que a pessoa viesse aqui e me desse um soco na minha cara que doía mesmo. Mas essa palavra me machuca quantas vezes? Pois é, essa pessoa foi escolhida pelo diabo. Não veio de Deus, foi pelo diabo. Escuta, irmão, às vezes dói na gente, a gente pensar nisso. Pessoas que às vezes a gente ama e pensar que ela me viu. Não foi por Deus. Não foi por nada. O que aconteceu? Pode até sido permissão de Deus. Não foi de Deus para te machucar. Foi certamente o diabo que criou uma pessoa para te fazer mal, para tirar você do propósito. Chama-se resistência. Porque o diabo tem uma posse de uma coisa na nossa vida. Irmão, eu vim de lá. Irmão, eu vim de lá. Eu posso dizer para você, eu posso mostrar para você. Quando Josué foi preparado por Moisés, e Josué recebe aos 40 anos, junto com Caleb, recebe a promessa, os montes que seriam dados para a vida dele. Caleb não esqueceu. Aos 85 anos ele lembrou que Deus tinha prometido a ele. E sabe que terra é essa? Era a terra de gigante. Era a terra, como eu falei no início, era a terra onde as pessoas no mínimo mediam 2,5 metros. Lembra quando Moisés enviou os 12 espias para ver a terra prometida? Eles voltaram maravilhados, a terra é maravilhosa, as frutas são maravilhosas, mas tem lá, tem gigante. Irmãos, os gigantes são alimentados por nós mesmos. Os gigantes são alimentados por nós mesmos. Vamos criar resistência. Tem gigante que te domina só pelo que você está vendo. Quantas pessoas foram fazer alguma coisa na vida tão errada da primeira vez, sabe, agora eu não consigo fazer a segunda, porque já me dei mal, não deu certo, não vai funcionar. Eu conheço pessoas que queriam dirigir, mas tinham medo de dirigir, porque um dia foi dirigir na highway, vinha um caminhão, ela teve que sair no acostamento, depois criou um pânico de dirigir. Um pânico. Até o dia que alguém botou no carro, agora você vai, vamos embora, para poder vencer. Irmão, não existe um gigante que a gente não consiga romper. Não existe gigante que a gente não consiga vencer. Porque quem está conosco é o que é mais valente do que o valente. Sabe, a historinha que invento por aí, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é historinha como o povo diz, é verdade. É verdade. Tudo que a gente pode fazer para a glória de Deus, a gente vai fazer, vamos conseguir. Por quê? Porque a resistência vem, mas Jesus é maior do que a resistência. Jesus teve resistência contra a vida dele, mas ele venceu a resistência. Claro que venceu, não tem dúvida. A gente precisa ser teimosia, tem hora que é bom, mas quando a consciência é boa, não é quando a gente não, que a gente sofre mais. Mas tem teimosias que são boas. É por isso que no início dessa leitura a gente leu sobre a oração que Jesus ensinou. Quer ver uma coisa muito real para a sua vida, para a minha vida? A palavra reclamação. Sabe o que é reclamação? Deixa eu explicar a você. Você nunca parou, sabe por quê? Porque a gente foi doutrinado a só pensar em reclamação desse jeito. Pega, quando você quiser entender sobre reclamação, separe a palavra reclamação. Reclamação. O que é reclamação? É tornar a clamar. Aí o que você torna a clamar? Não deu certo. Todo dia você clama pelo que é ruim. Eu digo você, a pessoa, tá? Reclama o que é ruim. Então, por isso que conectaram a reclamação com algo ruim. Por quê? Porque as pessoas só reclamam, só lembram do que é ruim e fica falando. Aí, igual aquela hienazinha que tinha aquele, eu sempre já falei daquele desenho que ela diz assim: ó céu, ó Zé. Tinha um desenho animado, que era uma hiena, que era assim todo dia.
Tem gente que só lembra do que é ruim. Eu já disse que o nosso cérebro, a nossa memória, lembra o que Jeremias diz lá em Lamentação? Diz assim, ó, quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Sabe por quê? Porque a nossa mente, ela é muito ágil de lembrar o que é ruim. Às vezes tem tanta coisa boa que se passou, você não consegue lembrar, porque é boa. Mas a ruim marca, a ruim fere, a ruim estabelece, a ruim crava a bandeira e fica ali notado. Quantas coisas se passaram na sua vida de ruim que você não esquece? Aí deixa eu falar para você, me diga aqui agora aqui, me diga quantas coisas boas se passaram. Você, aí fala igual americano, que chega na fila do McDonald's para comer, está lá um mural, né? Tudo, letreiro, tudo ali para comer. Aí ela para na frente do caixa e fica assim, não tem aqui, tem hambúrguer, não tem aqui, vem na loja do lado, viu? É o ato dele, e os nossos filhos é do mesmo jeito. Você pergunta a ele, pode ver, repara isso, parece que estão pensando no que vai falar, né? Mas é hábito. Ei, para de reclamar. Você viu o que Jesus ensinou? Olha aqui, ó, olha a oração de Jesus. Pai nosso que está no céu. O que mais ele diz? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí vem aí, ó, a falta de pão, meu Deus. Não tem pão para comer hoje. É isso que ele diz? Não. Ele está reclamando. O que é? Tornando a clamar o pão nosso de cada dia. Temos no tempo. Nos dai hoje. Olha, nos dá hoje. Onde é que tem? Se não se deu. Pão nosso de cada dia que eu tenho hoje. Nos dai hoje. É algo que vai acontecer. O que é isso? Trazer de volta. Sabe, irmão, quando você for orar agora, deixa eu ensinar uma coisa para você. Começa a orar clamando, ó, clamando as bênçãos de Deus. Deus, a tua promessa. O Senhor disse que eu tinha todas as bênçãos. A nossa oração é assim, o Senhor sabe o que eu tenho passado. O Senhor sabe isso. O meu Senhor. Amém, Senhor, eu te amo, Jesus. Aí, 200 horas só reclamando de coisas, e no final você sabe que eu te amo. Gente, traz as promessas de Deus. Que promessa? É o que você conhece. Tudo que você fizer, em Deus, meditando, colocando no pé, você vai prosperar, vai florescer. Né? As bênçãos do Senhor, todas as bênçãos de Deus já foram decretadas nas regiões celestiais. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe? Se guardar os teus mandamentos, aonde estiver, o Senhor estará comigo. Tudo que eu fizer, eu vou prosperar, ser terra abençoada. Começa a falar isso. Para, porque irmãos, espera aí, Deus não é cego, surdo e mente vazia. Você está passando por coisa que ele sabe. Mas também a Bíblia diz que pedir, dar, dar. Eu sei disso. Mas começa a trazer começa a trazer diante de tudo as promessas de Deus. Olha, você tem que reclamar. Reclamar. Trazer de volta. Mas a gente aprendeu que oração é para pedir e para chorar, enquanto Jesus nos ensina: seja feita a tua vontade. Diga assim: meu Deus, Ele tem vontade. E que não adianta. Repete, não adianta. Repete comigo: meu Deus, tem vontade. E não adianta eu chorar, eu gritar, eu reclamar. Não vai acontecer, porque Deus tem vontade na minha vida. Quantos de nós já oramos por alguma coisa e não
não aconteceu? Quantos? Levanta sua mão. Eu já vou levantar duas, porque eu só tenho duas mãos. Se eu fosse um povo, eu levantaria as outras. Quantas? Sabe por quê? Não é vontade de Deus, mas a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é eficaz, ela é bendita e ela é completa. Perfeita vontade de Deus. E não adianta, Deus vai fazer exatamente como Ele quer fazer. Amém. Seu filho chega e fala assim: quero comprar aquela roupa, quero comprar aquela casa, aquele tênis que custa $600. Aí você olha para o orçamento do banco: esse teu 600 vai ter um problema seríssimo. Por quê? Porque ainda não é tempo. Ainda não é tempo. Não é quer dizer que você não vai dar. Não é que está dizendo que ele não merece. Não. Ainda não é tempo. Não é tempo. Mas quando chegar no tempo. Quando chegar no tempo. Quando chegar no final do ano. Quando chegar aquele dinheirinho extra. Quando você tiver sanado todas as suas lutas, todas as suas dívidas, você vai dizer: ele merece. Papai não fez, mamãe não fez, porque não podia. Não que você não merece, mas agora papai e mamãe pode. Papai vai investir a calça que você quer, o tênis que você quer, o que você merece. Irmão, Deus tem vontade, Deus tem sonho, Deus tem plano por mim e por você. E Ele não vai se deixar de fazer, porque Ele é Deus e você tem lugar na família de Deus. Você é filho. Na mesa que Deus senta na cabeceira, você tem lugar cativo. Quantos podem dizer amém nessa manhã? Claro que tem. Mas é a resistência. É a resistência que a gente precisa. Olha, tudo pode nos acontecer. Tudo. Mas depende da forma que você recebe os fatos, os acontecimentos. É por isso que eu não tenho problema quando me acontece alguma coisa séria. Eu penso. Eu comento. Mas ela não pode atingir minha vida do todo. Não. Porque quem tem controle na minha vida é Jesus. Quem luta por mim é Jesus. A Bíblia, olha aí, lembrando as coisas, as promessas. A Bíblia diz que Ele ama e Ele trabalha por quem o ama. Se Deus trabalha em função da minha vida, o que eu vou temer? Eu vou sentir a cabeça, vai doer? Eu vou sentir. Vou me preocupar, mas eu vou descansar. Aí vem o salmista que diz: esperei com paciência no Senhor. No Senhor. Por quê? Porque a base de tudo é confiança. É confiança. Quando o salmista diz que quando ele olhou para os montes, e que ele olhou para os montes e entendeu a visão que é de lá que vem o meu socorro, o que ele está dizendo? Olha aqui, eu já estou no meio, eu estou lá embaixo, eu estou no buraco, eu estou lá no final. Lembra de Jeremias na cisterna? Lá, não tinha mais para onde. Tem momentos na vida da gente, escute bem aqui, tem momentos na vida da gente que a gente está no final do poço, na lama do poço, não tem mais buraco para se enfiar, ninguém vai te colocar mais para baixo, porque não tem mais baixo para ir. E é justamente nessa hora que Deus vem dizer assim: agora você vai sair da sua confiança e eu vou começar a agir ao teu favor. O teu destino agora é subir. Subir. E Ele te levanta. É assim que Deus faz. É assim que Deus age. Você tem que fazer que nem a gente aprende, como eu aprendi. Ei, se está embaixo, não se preocupa não. A roda gira. E o motor dessa roda chama-se Jesus. Hoje você está embaixo, mas daqui a pouco você está em cima. E quando estiver em cima, se cuide e trata bem. Porque quando chegar o seu momento de baixo, entenda que você vai chegar em cima de novo. Vida com crente, irmão. Vida com crente. Pare de viver um evangelho triunfalista. Deus quer bom para você, quer. Deus quer vitória para você, quer. Deus vai fazer coisa, vai fazer. Mas entenda, no mundo tereis aflições. Mas tenha bom.
quando a resistência chegar, quando o sol tiver 93 graus, e você estiver no topo do rufo, fazendo um chimbo, e aquilo jogar 100 graus no seu rosto, e você dizer assim, oh meu Deus, eu vou começar a cair, se amarre, põe um prego no peito, fica lá, crê em Deus, daqui a pouco vai mandar uma nuvem, vai cair uma água, vai refrescar tudo, você vai acabar o rufo. Tá? Por quê? Porque você precisa cumprir o que você determinou para fazer, e Deus é contigo. Epa, quando a gente anda em retidão com Deus, aquilo que a gente faz, Deus aprova. Por quê? Porque é retidão. A gente escuta a voz de Deus, a gente vê o segmento. Olha, irmão, tem coisa na vida da gente. Escute aqui. Ainda tem um fax de Deus para entregar essa manhã. Escute aqui, se ligue bem no que eu vou falar para você, para terminar essa manhã. Tem coisas que Deus já determinou para nós. Tem linha de Deus que já foi determinada para nós. Tem coisas que Deus já está mostrando que Ele está fazendo. Mas você tem que ser dependente. Não é de amigos, não é de parente. Você tem que aprender a separar voz de amigo, voz de parente, de voz de Deus. Não, olha, escute, é um fax do céu dessa manhã. Olha, Deus quer fazer grandes coisas na vida de pessoas que estão me ouvindo esta manhã. Mas olha, saiba separar o que é de Deus do que é do homem. Nem que esta boca, ou essas bocas, sejam bocas de pessoas que você considere amigos, parentes, boa gente. Nem que vocês considerem, mas a tua consideração não determina o que Deus preparou para a sua vida. Não traga para dentro do propósito de Deus. Isso é sério, estou falando essa manhã. Sério. Escute bem essa conexão de Deus. Não traga para dentro do propósito de Deus quem não pertence ao propósito de Deus na sua vida. Guarde bem as minhas palavras. Não trague, não misture, não junte. Aprenda a separar o que é dos outros do que é de Deus. Deus separou 12 homens, um príncipe de cada tribo, das 12 tribos que Deus tinha separado. 10 retornaram depois de ver a bênção, se juntaram aos outros e disseram: é impossível entrar na terra. Impossível. Mas dois, Josué e Caleb, disseram: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus foi quem prometeu, nós vamos possuir a terra prometida. Entendeu bem essa manhã? Entendeu bem que você vai encontrar resistência? Cuidado! É o que eu digo, a resistência, você pode estar dormindo com a resistência na mesma cama. Você pode estar comendo com a resistência todos os dias. Você pode estar trabalhando, se divertindo, andando com a resistência todos os dias. Porque, deixa eu dizer para você uma coisa, a obra do diabo é assim, sutileza. O diabo não entra arregaçando nada. Sutileza. Lembra aquela passagem da Bíblia das raposas e das raposinhas? O homem estabeleceu cercas para a raposa não entrar e não comer, não destruir a sua terra. Mas ele esqueceu de uma coisa, que tinha as raposinhas. As grandes não entravam, mas o poder das pequenininhas era tão quanto igual a das grandes. O diabo é sutil. O diabo tem uma voz na boca de umas pessoas que é uma voz doce. Olha, gente, eu conheço pessoas demais desse jeito.
Só uma coisinha para a gente terminar, nós estamos no nosso horário. Por eu ter vindo do lado espírita das coisas, a gente tem uma sensibilidade no mundo espiritual do outro lado. E por a gente ter recebido a Jesus, como todo mundo recebeu Jesus como seu Senhor, a gente tem a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Não é verdade? Todo mundo tem, porque a gente recebeu Jesus e o Espírito mora em nós. A voz do outro lado, eu já pedi muito a Deus para me tirar, porque não me interessa. Não me edifica a minha vida. Eu já tive vezes de começar o culto, de olhar a igreja e vi quando o diabo entrava na pessoa e sentava na igreja. O olho da pessoa era totalmente demoníaco dentro da igreja, olhando. Às vezes eu ia lá embaixo tomar um copo d'água, antes de começar o culto, a pessoa estava lá embaixo, a gente já via a pombageira da pessoa assim na cara, assim. Eu olhava para ela, ela baixava a cabeça, porque ela sabia que estava olhando no olho dela, está dentro. Ó, sabe aquelas coisas assim? Eu digo, bom, você entrou. Só tem dois caminhos. Você larga esse corpo que não te pertence, Jesus toma conta, você leva embora. Do jeito que você veio junto com ela, ir embora. Se converter não, ir embora. Porque aonde há luz, as trevas não combinam, tem que sair. Eu não estou falando que eu sou a luz, estou falando que a igreja é a luz. O corpo de Cristo. Tá? Eu tenho essa sensibilidade. Eu tenho umas pessoas que quando elas falam, eu sinto a sensibilidade de resistência no tocante do que ele Deus. Eu sinto. Elas não são grossas, elas não são duras, elas são sutis. Sabe? Sabe aquela ondinha que vai entrando assim debaixo da estrutura da casa, mas vai corroendo a fundeixa, e daqui a pouco a casa está demolindo todinho. Tem umas pessoas que têm uma voz dessa. Sabe? É por isso que eu gosto muito mais dessas pessoas que você sabe logo que resistência, você já elimina logo a mão. Mas as que são sutis, alguém chama de falsas, né? Mas não é falsidade não, é sutileza demoníaca. Mas não é que elas são endemoniadas, é que elas dão lugares, sabe? Oportunidade para o diabo usá-las para poder destruir o propósito de Deus na vida de alguém. Eu já tive líderes meus, sim, irmãos meus que eram líderes da igreja, que o ministério foi para baixo, e estou embaixo até hoje, porque as mulheres destruíram por opiniões na vida deles. Não deixaram subir. Eu digo que eram mulheres. Talvez já encontrei mulher de não subir porque o marido não deixava. Vós sois. Ei, vocês que são casados assim como eu, não adianta que vocês não vão para o céu e não tenham nada, não. Salvação não é plano de saúde. O marido tem plano de saúde, a família todo dia vai debaixo do pé. Não é isso. Não tem 9 histórias no céu, irmão. Não tem beijinho na boca no céu. Não tem rosinha no dia dos namorados no céu, não. É individual. É um sim, o outro tem que ser sim, não. Se 2 estiverem no telhado, não desça, porque senão um fica e o outro não vai. É isso que a gente precisa entender. O chamado de Deus para um homem, para uma mulher, é algo individual. Ele não é chamado, ou ela não é chamada porque ela é casada, não. É casada porque é ser humano, precisa ter alguém para poder andar no dia a dia. Mas não interrompa o caminho de Deus. Não interrompa. Porque Deus não é amigo. Dizia assim, nós somos amigos, amigo inteiro. Deus, quando estabelece. Quando quer. Ah, mas você está dizendo que Deus é um Deus ruim? Não! Mas eu estou dizendo que Ele é verdade. Ele é a palavra. Deus é assim, é sim, não. Quer ser feliz com a sua esposa? Quer ser feliz com o seu esposo? Contribui naquilo que Deus colocou na vida dela ou na vida dele. Não seja pedra de tropeço. Não seja pedra de tropeço. Porque senão é difícil. Agora, quando Deus abençoa, e a gente entende, a gente olha o nosso cônjuge, toda a família é abrangida pelas bênçãos
consciência, a gente não pode ser na vida de ninguém, a não ser Deus. Pensa, porque nós somos raros na mão do Senhor. Você um dia foi achado como um brilhante bruto, uma pedra que cortava a mão, picava a mão, mas Deus está trabalhando com você, lapidando você e tornando você uma pedra preciosa, bonita, bem-vinda. Tem um hino que eu quero que você ouça de pé, e nós vamos orar no término do hino e terminar o culto dessa manhã em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé nesse momento. Vamos ouvir esse hino, porque é assim que Deus te vê. Você é realidade. Você é realidade. Nós somos um espelho que refletimos a imagem do Senhor. Isso. Vamos aumentar mais um pouquinho, tá? Quantos conhecem o Senhor? Isso. Talvez na introdução nem todo mundo conheça. Muito mais um pouquinho, meu amor. Não consigo ir além do teu olhar. Lindo, né? Para onde eu vou, Senhor?
sabe? É fazer sofrer, é fazer chorar. É por isso que eu digo, tem momentos que a gente é levado para o fundo da cisterna, aonde só tem paredes do lado e nada para se agarrar. Mas graças a Deus que o Senhor nos vê aonde nós estamos e Ele vem ao nosso socorro. E não existe cisterna, não existe buraco, não existe nuvem, não existe diabo, não existe nada que possa parar a potência, a mão de Deus, a potente mão de Deus. E Ele entra, Ele resgata, e Ele traz à tona. E não é só isso, Ele te limpa, Ele nos limpa, Ele põe vestes novas, Ele põe calçados novos, Ele põe um novo anel no nosso dedo e diz: esse é meu filho, essa é a minha filha. Aleluia! Dê uma salva de palmas no Senhor. Ele merece, Ele merece. Resista a essas coisas desse mundo. Resista e a gente vai vencer as nossas lutas em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus na face da terra. E a igreja amada diz: amém. Deus abençoe a tua semana, a paz do Senhor. Nós temos uma lista lá fora. A nossa semana que vem é Santa Ceia, irmão. Nós vamos ter o nosso almoço de Santa Ceia. Se você quer colaborar conosco, a lista está lá atrás. Dá uma olhadinha na lista, assina o seu nome, vê o que você pode nos ajudar para o almoço, para ter comunhão, tá? Domingo que vem é domingo de ceia do Senhor. Venha e traga um